agora oficialmente, né? Boa noite a todas, todos, Josimar especialmente, que está aqui com a gente Boa hoje, noite. para apresentar o trabalho dele. Então, esse é mais um encontro do projeto de extensão Palavra Plural, que está ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Instituto de Artes e Design. Então, esse é um projeto que a gente tem trazido artistas de diferentes lugares, que trabalham com diferentes linguagens, para apresentar os seus processos, suas trajetórias, suas influências, enfim, seus trabalhos, e ter esse momento de conversa com a gente, né? Então, eu quero agradecer muito mesmo o Josimar por estar aqui com a gente hoje, né? Disponível para apresentar o trabalho dele. E o Josimar apresentou recentemente, né, montou uma exposição aqui em Juiz de Fora, variação de unidade, não da unidade. E eu fiquei super empolgada assim, com a exposição. Acho que foi uma grande oportunidade para quem está em Juiz de Fora ver o trabalho, né? Conhecer mais o trabalho do Josimar, assim, porque acho que ali estava presente, assim, tanto uma coerência dessa pesquisa, quanto o aprofundamento dela, né? Então, eu vou apresentar, assim, rapidamente o Josimar, e depois eu passo a palavra, só para explicar, assim, para quem nunca participou aqui dos encontros, que a gente combina de fazer assim, o Josimar vai ter uns 40 minutos, que a gente combinou mais ou menos, né, para apresentar, enfim, o trabalho dele, mostrar as imagens, e aí depois a gente abre para conversa, para perguntas, comentários, enfim, e é tudo bem informal, tá? Então, por favor, mandem suas perguntas pelo chat, quem ficar com vergonha, mas podem abrir câmera, podem abrir o áudio para falar. E ao longo também aqui desse encontro, a gente vai postar também no chat ali um link de presença, uma lista de presença para que a gente possa emitir depois os certificados de participação, né? Para quem quer depois contabilizar algum crédito ou mesmo colocar no seu currículo. Beleza? Então eu vou apresentar aqui o Josimar e depois eu passo a palavra. Então, o Josimar tem 31 anos, ele vive e trabalha em Juiz de Fora. O seu trabalho transita pela pintura, colagem, vídeo e livros de artista, tendo a materialidade do papel como principal suporte. Sua produção é elaborada em séries, buscando, através da escrita, comunicar suas referências e promover questionamentos sobre a sociedade contemporânea. Através da abstração, é concebido um universo pictórico que procura sintetizar sua experiência como DJ e pesquisador musical, além de expressar sua leitura do campo urbano através da prática do skate e sua cultura. O seu trabalho é influenciado pela arte política de artistas como Emory Douglas, pela poesia visual de Vladimir Dias Pino e dos irmãos Campos. Na abstração, as influências vêm do período concreto e neoconcreto brasileiro, destacando os grupos Frente e Ruptura, como também o trabalho de Rubem Valentim e Abdias do Nascimento. Com uma produção múltipla, o artista realizou 3 exposições individuais, a última essa que eu falei há pouco, participou de coletivas, festivais de cinema e das principais feiras gráficas do país. Então, é isso a parte, assim, sua apresentação. O Josimar vai se apresentar agora com as suas próprias palavras, com seus próprios trabalhos, e a gente vai ficar aqui escutando. Fica à vontade aí para falar e seja bem-vindo. Beleza, muito obrigado aí pelo convite, todo mundo aí que está presente. É interessante aí poder falar um pouco nesse novo momento aí do meu trabalho, que tem muita produção, assim, para sair no momento, né, aproveitando esse período aí da pandemia super intensa, que eu consegui ficar mais direcionado para poder só pintar, né, porque eu tenho essa atividade muito intensa e paralela aí com a pintura, que é a música, né, que é tocar, fazer festa e produzir. Então, vai ser legal poder contar um pouco aí dessa trajetória. Então, vamos lá, o que eu separei aqui mais ou menos.
é um recorte que ele começa ali em 2009, quando eu inicio com mais intensidade essa minha busca nos livros de artista, tanto com tiragem a partir de impressões em serigrafia, quanto nos que eu já vinha produzindo, que são os livros únicos, né, os livros de estudo, que eu sempre considerei uma parte bem intensa assim da minha produção. E aí, só para contextualizar um pouco como eu comecei, né? Porque eu comecei minhas atividades, considero assim, por volta de em 2005, através da pichação aqui na cidade. Então, eu estava muito inserido nesse meio e a gente tinha muito uma cultura de já produzir os livros, assim, de produzir os sketchbooks, que a gente chamava de black book na época. Então, em paralelo, assim, logo na sequência, eu já começo a minha produção no ateliê, porque o meu pai trabalha com som também, tem sonorização e é marceneiro, então então sempre teve muito retalho assim de madeira e tal, que aí eu comecei a pintar já nessa linha que eu já vinha desenvolvendo, né? Isso aí com dos 15 para os 16 anos, assim. Então, nesse meio tempo, eu já estava muito inclinado ali à produção interna, né? Mesmo pintando na rua e tendo uma atividade bem intensa aqui também, assim. Mas tinha esse paralelo, assim, da produção interna, e aí já produzindo muito cada livro, assim, já tentando fazer ele meio que criar uma série, assim, né? Eu era muito novo e tal, estava descobrindo ainda essa formatação, assim, que é onde eu encontro o direcionamento, assim, para o meu trabalho hoje em dia, né? Hoje em dia não, já há muito tempo dessa fase que eu vou começar a apresentar já, e que eu, depois de falar desse processo inicial, né? Então, retomando ali nessa parte que eu começo a pintar no ateliê e pintava na rua também, né? Então, eu sempre fui muito influenciado aí pela cultura urbana no geral, assim, né? Porque eu comecei a andar de skate com 9 anos e, tipo, já comecei muito fissurado, muito fanático, assim, pela cultura, né? Então, na época já tinha muito esse contato com publicação, assim, né? Com as revistas impressas de skate que tinham aqui no país, né? Ainda, pô, nem DVD tinha ainda, né? Eu era criança, era VHS ainda, então já era muito fissurado nessa fonte de registros da cultura, assim, né? Que vão além ali da prática do skate como ela é conhecida, né? Então, tipo, nessas revistas já sempre tinham matérias ali com quem andava e fazia música, quem andava e produzia ou ilustração, design, ou pintava. Então, essa minha carga ela já vem muito bem desde cedo, assim, né? E aí, com todo o lance do skate, eu sempre, pelo meu pai ser meio envolvido com música, assim, né? Eu sempre fui muito show aqui na cidade, e aí já me envolvi com punk hardcore ali muito cedo também, que é onde me deu um direcionamento, assim, nessa questão mais política, né? Porque desde cedo sempre tive muito esse interesse, assim, né? Tipo, era criancinha e já ia em manifestação aqui na cidade e tal, já muito nessa direção aí de ouvir som, de ver o skate como essa ferramenta assim, né, que vai muito além só da prática ali, que tem muito mais detalhes e camadas que vão além da prática. Aí, aí agora eu vou retomar ali desse período já
de quando o meu trabalho eu já estava me desligando de pintar na rua, assim, porque eu estava muito imerso mesmo nesse processo do ateliê, né, de me descobrir e de tentar extrair de mim mesmo um segmento ali onde o meu trabalho ficasse mais consistente, né? Então, foi meio que por esse período aí, 2008, 2009, assim, eu já estava bem nessa direção aí, já começando a pesquisar e entender um pouco sobre esse universo aí dos livros de artista e das publicações independentes, assim, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar uns estudos aqui, que são de quando eu concebia a citação grave no meu trabalho, assim, né? Essa citação, ela vem muito pela música, né, pela frequência grave ser uma frequência muito marcante na produção musical e na reverberação do som, né? Então, eu comecei a tocar mais ou menos nessa época também, em 2009, mas tipo, desde 2007 eu já vinha meio que imerso nesse mundo também da música e de pesquisar tipo, toda essa cultura aí da música negra, principalmente a música vinda da Jamaica, assim, antes do reggae, foi o que me abriu muitos olhos assim para ver que sempre existe um caminho inverso do que é mais apresentado e mais popular para nós, assim, né? Então, a citação grave vem bem daí, bem de conhecer essa cultura dos sistemas de som, assim, e muito também ali da música, tipo, eletrônica, tipo, jungle e também bass, assim, que tem muito essa linha da bass music, né? Que aí foi onde eu vi que o grave ele tinha uma importância muito grande assim nas minhas influências e nas minhas referências ali do que eu estava querendo sintetizar graficamente, assim, né? Visualmente. Então, aí eu vou mostrar os estudos aqui dessa primeira fase de quando que eu considero que é o grave número zero, que aí foi um livro de estudos também. Eu ainda escrevi meu apelido, Gramboy e tal, que é e era bem essa linha, assim, tinha um segmento um pouco mais bem mais orgânico, assim, ornamental, né? Então, vamos por aí. E aí já tinha também o lance lá do meu pai, que ele sempre recebia projetos das caixas de som que ele construía, né? Então eu já começo a intervir e já começo a essa minha pesquisa sobre papéis que já têm algum tipo de informação que relacionam com o meu trabalho, assim, né? Então, desde essa época eu já iniciei com essa intensidade, assim, de tentar sempre conectar o trabalho com outras camadas, assim. E essa, ainda mais que era muito familiar para mim, né? E aí é onde eu começo esses estudos sobre alguns projetos de caixa de som. E aí que eu estava falando que era bem essa linha mais orgânica, assim, né? Mas já bem seguindo, reforçando aí essa linha de produzir sobre diversos tipos de papéis, assim, que é também uma das coisas por eu ter sido tão interessado nesse universo dos papéis, que também depois me direcionou para conhecer mais as publicações e os livros de artista, né? Isso, eu vou te interromper rapidinho, mas é que eu fiquei curiosa. É uma lista telefônica? Uhum. Eu Mas não fazia falei 1000 anos também. que eu não via. Eu acho que tem gente aqui que talvez nunca tenha visto uma lista telefônica. Pode crer. Já tinha essa carga aí também, porque a gente usava muito lista telefônica para fazer lambe-lambe, colar na rua e tal. Então, nesse período meu de desligamento, eu ainda carregava um pouco dessa de desligamento de estar na rua, de fazer ação na rua, né? Eu ainda sempre tentava carregar um pouco desse universo mesmo
indo para o ambiente interno. E aí aqui é mais um dessa época, que é o nome de um coletivo nosso aqui da cidade, que a gente fez o primeiro vídeo de skate, tipo, de média metragem, assim, né, com partes. Partes é tipo, cada pessoa tem um bloco de manobras ali, tem uma narrativa, né? Então, que é uma influência muito grande, assim, no meu trabalho, os vídeos de skate. Igual eu falei um pouco antes ali, né? Isso vem desde quando a gente rodava para conseguir VHS e tal, muito novo. Então, toda toda essa atmosfera assim da identidade visual dos vídeos, da cronologia que eles são produzidos, muito das trilhas sonoras também, né? Que é uma influência muito grande no meu trabalho como DJ. Então, aí aqui está escrito as imagens, que é sobre que a gente sempre tinha, era meio que um bordão, assim, né? Sempre perguntar, pô, e as imagens, e as imagens, e as imagens? Aí o pessoal não foi eu que criei, não, foi um dos membros lá, né? Que, que criaram essa gíria aí para o nome do coletivo. Então, é isso. Aqui já tem um trabalho que nessa época ainda utilizava muita cor, assim, né? Muita cor. E aí, bastante as cores primárias, assim, mas em diversos tons, que eu acho que é o que eu tento trazer de muito tempo para cá, mas em diversos tons de cinza, né? Que é uma repetição bem presente no meu trabalho, né? Até nos meus textos, minhas falas, assim, eu gosto bem de reforçar isso, que tem essa pesquisa dos cinzas também, né? Mas aí esse estudo eu queria mostrar porque nele eu já considero algo que tem alguns elementos do que o grave veio a se tornar depois, assim. Alguns já tinha aí um embrião assim do que dessa linha mais geométrica que o meu trabalho foi tomando essa direção depois. Aí já tinha também o lance de fazer essas quebras na escrita, assim, né? De fazer uma escrita que ela era mais, tipo, de tentar buscar uma linguagem mais própria, assim, com mais autonomia, né? E aí, isso vem bem antes do texto simples, que é como eu chamo as escritas hoje em dia, né? Então, é para mostrar também esse paralelo, assim, de como eu venho de uma escola que ela é mais de letras, é mais que o entendimento não é tão simples assim quanto eu tento executar agora, assim, né? Então aí eu ainda escrevi meu apelido, né? Tipo Gramboy, aqui tem um compacto, já é meio que esse fundo já é o que eu considero ali também o início das colagens que eu vou mostrar daqui a pouco. Então esse período tem bem esse recorte aí de embriões assim do que eu vim carregando no meu trabalho ao longo do tempo, né? Eu vim somando assim. Tá dando para ouvir aí de boa? Tá ótimo. É muito, muito interessante como tem realmente, assim, a gente consegue ver as relações, né? Assim, bem diferente do que tu faz hoje, mas tem pistas aí, né? Isso. Muitas pistas, né? Que já aparecem aí, né? Uhum. Tento bem. Por isso que eu queria mostrar também, assim, né? Porque como eu sou muito intenso assim na produção, aí às vezes um pouco dessa série aconteceu isso, assim. Quando eu meio que concebi ela ficou pronta, eu já estava meio querendo partir para outra fase, assim, então não mostrei tanto esses trabalhos, sabe? Tipo, Sim. gosto de ter os registros, assim, porque ainda quero fazer alguma coisa. E Não, e é legal para a aí, gente ver também que, assim, as coisas elas levam tempo e vão se desenvolvendo, né? Assim,
Sim, total. Não vem pronto, assim, né? Mas, enfim, Nossa. tô... Mas me interrompa aí, por favor, que aí eu paro de falar um pouco também. Tá bom, não, pode deixar. Mas tá ótimo, a gente está te acompanhando e está sendo muito legal ver esses caminhos, assim, isso que eu te falei, assim, essas pistas, assim, que já estavam lá e para onde que foi depois, assim, eu acho isso super interessante. Beleza. Não sei como é que é E para ti aí, revisitar isso também, né? sim. Aí, nessa época aí, tipo 2009, 2010, assim, eu frequentava o ateliê de gravura do Mascarenhas aqui. Então, essa é uma ponta seca com interferências em grafite a lápis, né? Que aí já, igual a gente acabou de falar, né? Já tem um direcionamento aí também de alguns elementos que depois eu vinha a evoluir eles e trabalhar mais eles no grave, né? Que já adiantando um pouco é a minha frente principal de trabalho e tal. Essa é uma outra da mesma linha também. E quanto tempo, Josimar, tu ficou, assim, como é que funcionava? Eu acho que, assim, eu falo porque eu fico curiosa e eu acho que o pessoal que está aqui, que muita gente está chegando em Juiz de Fora ou é mais novo, não pegou essa fase onde tinha essas oficinas, né? Assim, tu Uhum. frequentava, tinha aulas, Eu tinha frequentei, material. acho que eu frequentei uns 2 anos e quem era o instrutor era o Sérgio Sabo. E lá tinha uma prensa muito boa, assim, uma prensa bem antiga, bem tradicional, assim, bruta, né? Que hoje em dia eu sei que tem acesso a prensas mais, tipo, mais industrializadas já, né? Que, não que tenha um funcionamento pior e tal, mas lá era uma prensa bem antiga, assim. E aí era legal. Eu, tipo assim, eu sempre fui muito metódico e muito tentando fazer o caminho inverso e o mais difícil, assim. E quando eu era mais jovem, eu era isso potencializado. Então, só para tentar resumir, assim, né? Porque aí lá, para mim, o mais legal, o que era muito legal eram as pessoas que estavam lá frequentando também, né? Então, eu gostava de ir muito por isso, porque o meu processo tentando concluir o que eu falei antes de ser metódico e tal, era muito lento, assim, então demorava muito para gravar uma matriz, tipo, muito. E aí até tirar as primeiras provas e tal, então eu nem cheguei a fazer tiragem e tal, mas quero muito fazer ainda gravura em metal e tal, fazer uma tiragem. Mas aí você perguntou, né, de como era lá e tal. Era isso, frequentava vários amigos, assim, tinha essa instrução lá deles, e dele, né, do Sérgio. E era muito legal pela troca, assim, de todo mundo que ia, viajava, tipo, para, sei lá, para o Rio, para São Paulo, BH, sempre voltava com o catálogo das exposições que estavam acontecendo, né? Então ali eu tive, tipo, ainda era novo e tal, ainda tive muito contato, assim, com novos artistas, alguns movimentos e tal, né? De exposições que estavam rolando fora aí. Então, era legal esse período, esse processo. Mas aí depois eu parei de frequentar porque eu já estava com muita demanda pessoal minha no ateliê e tal, muita coisa para resolver, assim. Aí eu, aí eu parei, não tinha um rendimento muito grande, assim, de produção, né? E aí depois ficou fechado por muito tempo também. Mas seria legal ter essa opção ainda aqui na cidade, né? Como opção, qualquer opção de fomento aí a produção, ainda mais por produção gráfica, por gravura em metal, que é bem nichado, assim, né? Então, foi esse período ali, foi legal, assim. Vou passar para a próxima aqui.
Aí mais um estudo aqui, ainda com muitas cores e tal, é um compilado aí das letras A, que resume bem essa minha transição aí para o que veio se tornar o texto simples e desses estudos e dessa busca aí sobre os diversos tipos de papéis, assim, né? Eu sempre falo também que eu sempre gostei de usar dos papéis mais não, né, mas os considerados um pouco mais refinados, assim, de acesso aqui, né, os papéis mais voltados para pintura mesmo, e também de usar, tipo, lista telefônica, sabe? Então, o meu trabalho tem bem esse caminho, assim, do mais simples, às vezes até rudimentar, para um pouco mais padrão. Acho que aqui é a última. E aí é mais um estudo aí do que era dessa de muitas cores, né? Sempre as cores primárias e já utilizando bastante a citação aí da palavra grave. Então, isso que eu mostrei agora são alguns dos estudos que estão nesse meu livro de estudos, grave número 0. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo também, né? Que eu tive sempre voltando, falando de toda essa influência dos vídeos, assim, né? Que aí foi toda... Eu queria mostrar essa atmosfera da produção, assim, mas sem mostrar direto ali eu produzindo e tal, né? Era meio que tudo o que englobava, assim, as minhas referências. Então, lá no vídeo tem, tipo, vários meus amigos com livro, tipo, em alguns lugares da cidade e tal, lugares que eu frequentava, assim, né, muito. Tipo, principalmente lá no Vitorino, que é na pista que eu comecei a andar praticamente aqui, sem ser lá no meu bairro, né? Então, e a gente tinha uma crew muito forte na época lá da pista, então eu queria muito mostrar isso, assim, não ter muito esse distanciamento do tipo, não, toma cuidado com o livro, não sei o que e tal. Então eu queria sempre ter as pessoas participando do trabalho também, né? E no vídeo foi onde meio que eu encontrei de sintetizar isso, assim, né? E esse foi o primeiro, que aí junto do vídeo eu lancei o meu primeiro livro de artista, que eu não achei imagens, porque tá em outros HDs, mas eu tenho uma cópia aqui, vou tentar mostrar, vocês me falam aí se dá para ver um pouco. Que aí são 8 composições nessa linha aí, impressas em serigrafia, e é um desdobrável também. É um desdobrável. Tá dando para ver, sim. Josemar, se tu interromper a transmissão, acho que dá para ver maior a tua imagem, dá para ver melhor o livro. Como foi mal? Eu acho que se tu interromper a transmissão rapidinho a A apresentação, no caso, apresentação. da tua tela, dá para ver melhor a tua câmera e ver melhor o livro. Deixa eu tentar aqui. Não aumentou, não, né? Não, ainda não. Mas tá dando para ver. Vamos assim, porque eu tô com medo Tá certo, tá certo. de mexer em algum comando que a gente não Uhum. testou aqui. Tá dando para ver, sim. Tá dando para ver, sim. É interessante que ainda tem algumas questões assim que tu falou, até mais, como posso dizer, ela tem mais arabescos, assim, né? Ainda tem isso, assim. Total, total. E aí já tem a citação grave aí também. Uhum. E ao mesmo tempo já tá o preto, né? A presença assim do monocromático já Sim, tá. total.
E isso, só para, Muito. assim, quando tu mostra, e isso foi uma questão tu, que tu realmente foi uma chave aí que mudou para ti, ou foi em função também do material, por exemplo, assim, porque De é passar para serigrafia. de É, passar para o porque, monocromático, é, foi uma chave gradual, assim, porque eu fui entendendo que o que eu queria comunicar, né, tipo, com tanta cor, assim, mesmo sendo as cores primárias e tal, já não estava muito nessa linha aí que eu vou tentar falar daqui a pouco, que é do texto simples, que mesmo no começo do texto simples, ainda usava cores, assim, mas bem menos, muito no fundo dos trabalhos, por alguns papéis aí do meu acervo, mas então essa chave foi gradual para tentar sintetizar melhor assim o conteúdo dessa minha tanto das escritas, tanto do que estava na abstração assim. Então aí vou mostrar mais rápido aqui para ir para o outro. Aí e aí ele fica aberto assim. Desculpa aí a informalidade. não, mas é bom a gente ver, até porque numa imagem às vezes não dá para ver tão bem, né? Então, Ele é tipo uma sanfona, assim, né? sim, É, exato. esse é o nome, Caderno Sanfona. É. Uhum. É. Muito bacana, muito legal mesmo. Eu adorei esses padrões do primeiro também, e da última página também. Gostei bastante. Esse formato de É. flores, né? O... Pode crer. Então, aí eu tava meio que me desligando desses elementos, assim, um pouco. E aí, para fechar essa parte aqui, junto com o vídeo, aí eu lancei lá no Rio a publicação e fiz uma exposição dos originais, assim, que foi em janeiro de 2011. Aí, vou partir aqui agora para o texto simples, que é quando eu sintetizei assim essa citação, né? E aí eu sintetizei e comecei a fazer os primeiros trabalhos num novo livro assim, que é o livro Texto Simples. Aí já estava bem direcionado aos trabalhos de escrita, né? Comunicando todas essas minhas referências e tal. Aí aqui tá bem variado, porque esse livro eu comecei em 2012 e eu ainda misturava muito o texto simples e o grave, que os dois estavam no início, assim, né? Aí aqui, para ser um pouco mais rápido, eu fiz eu tirei os graves dessa produção, que usei em outros estudos para pinturas, e aí aqui tá tudo só com escrita já. E aí só comunicando aí minhas referências, né? Toda essa composição assim que eu pensei para que o trabalho tivesse essa atmosfera assim do que eu quero contar, né? De toda essa comunicação, das minhas referências, das coisas que eu vivencio. Então, vou tentar fazer um pouco de uma legenda aqui. Tipo, aqui nessa primeira, tem um projeto aqui, um recorte de um projeto de caixa de som. A palavra baile é uma palavra muito presente aí na minha vida, né? Desde, pô, pelo meu pai ser do som e por desde criança estar tá meio envolvido nisso. E aí depois vim começar a tocar e fazer festa e tal. Então, baile é uma situação muito presente aí nesse universo. Aqui no meio são umas texturas assim que são adaptadores de compactos
importados, assim. São adaptadores que você coloca no meio do disco para ele tocar, assim, porque geralmente ele vem com um buraco maior, que era para tocar em jukebox e tal, e não precisava disso, né? Para cair certo, assim, no buraco da jukebox. Aí esses adaptadores é para você colocar no toca-disco normal. E aí tem toda essa... No texto simples eu tento trazer essa carga aí de texturas também que complementam, assim, a leitura do trabalho, né? Então sempre tem esses elementos aí de gráficos, assim, né? Furtivo é uma citação que a gente usa muito de sair nessa experiência aí pela cidade através do skate, então a gente se considera aí também muito seres furtivos, assim, por estar experimentando a cidade, descobrindo e toda essa vivência aí que é muito, muito intensa, assim, que é mais uma coisa que eu sempre tento trazer para o trabalho também. Batucada, tipo, ritmo em menção ao ritmo, toda essa influência aí da música brasileira que tem no meu trabalho também, como DJ, como pesquisador. Então, é mais uma citação. E aí sempre tento trazer um pouco das colagens também, igual aqui do lado tem um monte de 3x4 meu, porque é justamente para ter essa, tipo, o trabalho ele ser meio que uma pintura informativa, assim, de todos esses elementos aí. O próximo aqui. Palavras, eu sempre tento escrever, assim, palavras que me perseguem um pouco, né? Então tem muito essa relação com o tempo, assim, do aproveitamento do tempo, do desperdício do tempo, inclusive por toda essa pressão aí que muitos de nós sofremos, né? Então, tempo tem sempre escrito aí no meu trabalho também, texto, caos por ser toda essa... É quase um culto ao caos, assim, que eu considero aí dentro da minha produção, por ela caminhar, assim, por diversas nuances, né? Então, o caos é uma delas, assim. Porque, às vezes, o trabalho, ele é muito limpo, então, ainda mais na abstração, assim, mas ele surge muito do caos, assim. Do caos pessoal, do caos urbano, do caos do desgoverno, do caos político, né? Então, é uma situação bem presente também. Aí aqui um M, que é um estudo também, um amigo meu já até tatuou esse M aqui, né? Então é isso. Aqui, guerra, grave, unidade, um J em cima de, igual ele tinha citado ali, desses elementos de flores, assim, né? Então aqui era uma pintura, um trabalho com esses desenhos de flores, que era a base ali do grave número 0, e aí por cima tem esse J aí com papel vegetal, assim. Então já sempre tentando trazer essa carga das colagens, assim, também, para ter mais camadas no trabalho, assim. E aí grave eu expliquei bastante, acho que guerra é bem explícita a expressão, assim, né? Mas sempre tá aí no meu vocabulário visual também. E unidade é por eu ter uma das bases do meu trabalho ser essa fixação por unidade, assim, né? Eu, desde quando comecei a conceber o trabalho em séries, assim, eu sempre tive essa fixação por achar que é isso que vai... Esse é uma das coisas que vai deixar o meu trabalho ter mais longevidade, assim, né? Então, atualizando agora, né, Variação de Unidade, que é a minha última série, ela tem esse nome e é o tipo de trabalho do jeito que foi feito, depois eu vou chegar lá, mas aí justamente porque é muito tempo nessa fixação por unidade, e aí agora eu quis ter esse momento de variação, assim, mas aí depois eu volto para
para 2021. Aqui também mais várias citações, tipo, o ollie é uma manobra de skate que é muito característica aí do tipo de skate que a gente anda, inclusive o skate que aqui na cidade a gente anda, assim, que é muito limitado de... O urbanismo aqui, ele é muito limitado, assim, para a prática. Então, a gente gosta de andar na rua e tal, de estar registrando e tudo, mas, tipo assim, o ollie é tipo andar na parede. É uma das variações de andar na parede. E isso, enfim, define muito a nossa a nossa narrativa aqui do skate pela cidade, assim, porque é uma das opções é andar nas paredes, assim. Não tem tanto lugares muito tradicionais, assim, para poder de rua mesmo, como praça e tal, para a prática, né? Então, é uma citação aí, bem presente. Jazz é tipo uma citação ali que vem muito do rap dos anos 90, assim, que tinha muita influência e muito sampleado pelo jazz americano tradicional ali, né, da década de 50, 60 principalmente. Então, jazz, ele condensa ali grupos que eu sou muito fã, assim, e que eu queria ter essa citação também, né? Que aí são grupos aí da Native Tongues, assim, que tentavam, em vez de ser aquele rap mais gangsta, trazer um lance mais da cultura africana, né? Um lance mais positivo, assim. Aí, Digging é uma citação aí de caçar discos, né? De estar garimpando, de estar sempre nessa pesquisa aí. Aqui tem alguns elementos também de informativos de disco e tal. E é isso, vou passar aqui. Base, o nome da minha CRIO, de amigos dos meus irmãos, que a gente começou pintando junto na rua e tal. Erlon, maestro brasileiro, tem muita influência ali do soul, do jazz, funk, produções incríveis, história de vida incrível também. Então, só para sintetizar também, eu tento que o trabalho seja essa porta de entrada aí para o espectador poder ir atrás do que está escrito aí, está presente na pintura, né? Dancehall, tipo, uma sensação do ritmo e também do estilo de dança, de salão, muito presente na Jamaica ali nos anos 60 e tal, e depois virou um estilo musical já no final dos anos 70, que ficou muito popular, assim. Aqui, Bang é o nome da minha festa, do meu projeto, que existe desde 2014. Aí, uma citação aqui de um som, chama Oyo Gerê, da Watusi, uma cantora aí que tem pouquíssimas informações sobre ela e tal. Então, retomando ali, né, sempre tentar elucidar essas referências, assim, trazer para que possa ter mais discussão, assim, com outras pessoas e tal. E ser repetindo, essa porta de entrada. Aí esses trabalhos aqui que começaram, eles têm bem uma referência musical, assim, isso eu esqueci de falar. Esse é mais um deles, aí, tipo, Da Ponte Pra Cá, é uma citação de uma música lá do Racionais, que é a festa do meu amigo aqui, do Luciano, que já não mora mais aqui, mas que eu toquei em todas as edições e ajudei ele na produção, e já fiz cartazes da festa também, então tá aqui nessa composição. Aí de volta aqui os adaptadores de compacto, um estudo de uma letra R e tal, o OR, não só pela tradução, mas por um grupo de soul e funk, que é muito presente assim nas minhas discotecagens e nessa atmosfera aí dessa busca, tipo,
o War é um grupo liderado por um jazzista, então tem muito essa conexão, assim, né, do jazz com o funk, com o soul, ali do final dos anos 60 e até meados dos 80, assim. É uma banda bem característica aí. Esse trabalho aqui está num vídeo meu também, que chama Skate no Esporte, que é uma citação muito presente aí no meu trabalho também. As Jufas, o apelido aqui da cidade, né, uma gíria que já que vem de muito tempo, e aí tem até o Du que estava aí da Papelote, ele já fez um Papelote, que é um minizine, assim, gratuito, falando sobre a gíria e tal. Então, está muito presente. Skate simples, fazendo meio que um paralelo ali com texto simples, assim. E asfalto, algo muito corriqueiro, assim, muito presente, então eu tento trazer para o trabalho aí. Eu vou tentar acelerar aqui um pouco. Esse foi o trabalho que eu fiz para uma exposição lá que teve no MAM. E que ele foi reproduzido na fachada aqui, né? Foi um processo muito legal aí de ter participado dessa exposição e tal, ter tido o trabalho reproduzido nessa escala aqui na cidade, assim, né? Então é isso, fiz esse primeiro compilado aqui, do que é o texto simples. Ainda faltam algumas coisas. E aí, você quer falar alguma coisa aí, Letícia, de direção assim, do tempo e tal? Só para eu ter uma Não, acho ideia. que tu podia, de repente, mostrar agora, assim, tentar sintetizar um pouco mais, até para a gente abrir um pouco para as dúvidas, conversas, mas Tá. talvez mostrando os últimos trabalhos, ou Beleza. não sei o que tu separou aí pra gente. Não, tá ótimo, assim. Acho grave meio que já apareceu. Tu falou do seu texto simples agora, talvez tu possa ir para a questão da abstração que acabou surgindo, né? Sim. Beleza, agora eu vou para as colagens aqui, que vai ser mais rápido um pouco. Maravilha. Aí, voltando, né? As colagens foi um processo de desapego ali de trabalhos que eu tinha daquela época que eu contei antes, ali de 2008 até 2010, 2011, mais ou menos. Eu tinha muitos trabalhos dessa série, trabalhos relativamente, tipo, que tinham um nível mediano, assim, né? Mas eu já estava meio enjoado dessas séries, eu já estava em outra busca e tal, dessa abstração mais geométrica e tal. Então eu não consegui não usar esses trabalhos, e a maneira de dar uso a eles foi destruindo eles e desconfigurando eles, né? Que aí foi esse processo aí de desapego dos trabalhos mais antigos, mas para dar uma característica nova para eles. Aí essas são meio que as primeiras colagens, os primeiros estudos de colagem, assim, que é a partir dessa fragmentação aí dos trabalhos mais antigos. Essa é uma delas. E aqui já é mais ou menos 2014, assim, que eu fiz essa colagem de maior formato, devia ter 1 por 70, mais ou menos. E aí eu não fiquei satisfeito, assim, com o resultado. Então, a colagem, eu tive que desmembrar todas essas. Tipo, já estava tudo desmembrado aqui, né, para fazer esse trabalho maior. Então, eu tive que desmembrá-los de novo para colocar numa configuração de trabalhos de menor formato, né? Que aí é como eu concebi a série de colagens, que aí vou abrir aqui no site, que dá para ver tranquilo.
E aí, só uma pergunta em relação às colagens, tu recorta mesmo os originais, né? Tu destrói mesmo os Sim, trabalhos. Assim, destrói. sim. Uhum. Reconfigura, É, tu não chega a fazer cópia deles para colar, tu pega eles não, mesmo, assim. é uma, é uma mistura dos originais com provas de serigrafia também. Mas a maior parte aí, acho que 70% são originais, assim. Então aqui tem todos esses, lá no meu site tem muitos desses trabalhos aí, alguns estudos, e essa parte eu já utilizei muito também recortes das colagens nos textos simples, assim, né, criando aquela atmosfera ali de ter escrita e algumas texturas, assim, que vem muito da minha pesquisa aí por informativos de gravadora, capas de disco e tal, mas bem de informativos de gravadoras, assim. Esse Aí jogo de depois todo. palavras, assim, é uma coisa, assim, texto, textura, Uhum. é algo que está, assim, está sempre presente, sim, essa relação, porque tem um jogo de palavras, né? E o Sim, texto com uhum. textura. Sim. O O texto grave, simples. o grave que é tem a coisa do som, como tu fala, mas ela é muito polissêmica, assim, né? Ela também fala da política, fala, assim, ela remete a outras coisas, né? Sim, Então, total. Aí voltando um pouco ali no texto simples, que eu acho que eu não falei muito, né? Mas o texto simples também é uma maneira de me comunicar, assim, de comunicar o meu trabalho. Porque eu sempre gostei, mas eu sempre fiquei um pouco assustado, assim, com texto muito, tipo, muito arte contemporânea que não cita diretamente ali o meu universo, minhas referências, né? Então, o texto simples é também uma maneira de tentar ser didático aí para pessoas que vêm, principalmente de onde eu vim, assim, né? Desse universo que eu vim e tal. Bem resumidamente, tem isso, porque eu já falei muito ali do texto simples e tal. Aí, mais uma vez, aí o skate muito presente, assim, isso foi para uma ação que um amigo fez de comprar vários shapes e leiloar eles para construir obstáculo lá no estacionamento meio desativado que tem lá do lado do Maracanã, no Rio. Então, mais uma vez, essa conexão aí do trabalho, no caso das colagens com o skate. E aqui mais alguns estudos e tal. Esses são trabalhos de menor formato que eu fiz em um sketchbook de uma exposição que teve aqui na cidade chamada Lampejo. E aí eu fiz um livro todo de colagens, assim. E aí dá para ver tudo depois lá no blog. É. E aí você, acho que dá tempo aqui então de falar mais sobre o grave, porque eu não falei diretamente ainda. acho que sim. Podia falar um pouco então do grave e daí depois a gente abre um pouco para conversa, pode ser? Beleza. Só achar aqui. Vou pelo blog aqui mesmo, que aí eu já agilizo também. Beleza. Então, o grave, já nesse período aí sem escrita, né? Ele inicia ali mais ou menos em 2014, assim. Que é bem dessa minha busca por ter um trabalho ligado
a esse abstracionismo que eu já vinha produzindo há um tempo, desses embriões que eu mostrei aí, que eles eram mais geométricos, né? Então, eu queria, mais uma vez, sintetizar de forma abstrata, com toda essa minha carga aí, essas minhas influências, né? Então, o grave, ele é meio que quase que uma sintetização, assim, do que pode ser a frequência sonora e do que pode ser a minha experimentação aí pela cidade, pelo campo urbano, através do skate, muito também através da presença de quando a gente se posiciona aí fazendo festa na rua e tal, né, que é uma intenção muito forte também de produzir, de trabalhar com música e tal. Então, no grave, eu quis muito criar essa atmosfera bem desligada de referências visuais, assim, porque mais ou menos aí da minha faixa etária, assim, eu via que tinha um direcionamento que estava muito, tipo, estava tudo muito igual, assim, muito com uma fórmula, né? Então, ele é meio que o meu trabalho anti-fórmula, assim, de tentar fazer um trabalho que tivesse todo esse corpo aí, contasse essa história, mas com toda essa carga de unidade, que aí tem toda essa minha busca aí por movimento, assim, também, né? Ele é um trabalho que fala muito sobre movimento, quebra de movimento e toda essa questão das sobreposições também. Já mexendo com esse jogo dos cinzas, e aí já é um trabalho todo em preto e cinza e tal, né? Então, é bem por aí, assim. Aqui já tem alguns que são sobre lá os projetos de caixa de som que eu já estava trabalhando lá em 2008. Aí eu reforço eles aqui, tento dar essa potencializada, né, essa conectada, assim, tudo isso. Todas essas referências aí do som. Então, através das linhas, eu procurei ter essa expressão relevante, assim, dentro do que eu acho que o meu trabalho vai ter longevidade, né? Foi bem nesse caminho aí que conecta muito com a minha fixação por unidade ali, que eu já falei e provavelmente ia falar mais algumas vezes, mas aí é um trabalho que eu tento correr dessa automatização, assim, e apesar de ser um trabalho de linhas muito precisas, né, de ter toda essa busca na produção também, ele ele é um trabalho aí que faz um caminho inverso, assim, dessa maneira de veicular o trabalho, né? Eu chamo que existe muito um sensacionalismo gráfico e visual, assim, para ser reconhecido e o trabalho circular e tal, né? Então, eu vou na contramão desse sensacionalismo gráfico aí, principalmente com o grave, porque quero criar essa atmosfera rica e que seja muito, que comunique todas as minhas referências e a minha experiência aí que eu tenho. Então aí tem um recorte também lá no site, todo mundo pode ver. Daqui a pouco eu vou atualizar ele aí com trabalhos mais recentes também e uma outra forma de apresentação que conecta mais o trabalho com a pintura, assim, né? Porque existe esse nó também, porque muitas vezes as pessoas têm, por ter muito essa busca da precisão nos traços, às vezes as pessoas ainda não, tipo, acham que é alguma coisa digital e tal, né? E aí tem todo esse nó aí que eu venho tentando desfazer ele um pouco. Tem outros nós que vão se manter, mas esse que é um trabalho voltado para a pintura, assim, né? Então, todos são, mas o grave, ele quero que tenha esse entendimento cada vez maior, assim.
E então é isso, como é que tá de tempo e tal, que aí, porque senão eu vou me estender muito aqui, que teria as outras séries para falar também. Eu acho que a gente podia, o que tu acha? Acho que a gente podia abrir um pouco para perguntas, conversas, e aí qualquer coisa tu vai mostrando outras coisas. Tá, beleza. Pode ser? Tá ótimo. Obrigado aí pela paciência. Obrigada. A gente que agradece, poxa, maravilhoso. Além do mais, a gente vai sair com uma playlist aqui do encontro. Eu já anotei várias coisas. Mas, Gente, para eu não tomar, porque eu já fiz algumas perguntas, tem várias outras para fazer. Assim, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta para o Josimar? Eu imagino que o Vidal talvez tenha ficado interessado. Ó, o Vinícius levantou a mão. Fala, Vinícius. Então, você poderia me dar uma dica de como eu posso encontrar o meu estilo? Porque eu tenho muita dúvida nisso. cara, eu considero que para encontrar o meu estilo, eu fiz o caminho inverso, assim, né? Tipo assim, eu sempre pesquisei muitas coisas variadas, mas não direcionadamente tão focado igual eu sou hoje, no que eu fui extraindo ali de mim mesmo, sabe? Então, acho que para encontrar o seu estilo e a sua direção, assim, é muito estudo, muita produção, assim, sempre buscando ter uma autonomia, né? Porque a minha direção foi essa, assim, quando eu via que meu trabalho estava indo para um caminho mais normativo, assim, ou que parecia com outras coisas que estavam mais em circulação, em voga, assim, né? Então, eu ia para o outro caminho. Então, foi um período bem... É ainda, né? Acho que eu tenho essa base, né? Eu considero que eu tenho uma base. Não tenho uma... E com ela eu quero trabalhar há muito tempo ainda, mas ainda é uma descoberta, assim. Então, acho que é por aí, buscar sempre um caminho fora aí da zona de conforto, fora de automatismos e de linhas que são fórmulas, assim, né? Eu acho que foi o meu direcionamento, assim, e é ainda. Pegando um pouco o gancho do que o Vinícius perguntou, que eu acho bastante assim rigoroso no teu trabalho, na tua forma, enfim, de pensar, que eu acho curioso também, tá? Josilmar, que é o seguinte, que tu fala bastante do caos, tu falou uma palavra assim, do culto ao caos. Ao mesmo tempo, é extremamente rigoroso e sistemático. Tu mesmo falou que tu é sistemático, assim, tem uma coisa bem rigorosa, né? Bem organizado, assim, tudo. E aí, uma coisa que o Vinícius falou, perguntou assim sobre se encontrar um estilo, e que eu acho muito interessante na forma como tu apresenta o teu trabalho, que eu acho que como é que posso dizer assim, é uma metodologia interessante, sim, para os artistas em geral, é a forma como tu nomeia e organiza. Tu tem um esforço de nomear, por exemplo, assim, o grave, o texto simples, tu nomeia as coisas que tu faz, assim. E eu queria saber se isso fez parte desse encontrar um estilo, de começar a localizar conjuntos, interesses e criar meio espécies de guarda-chuvas para essas coisas, assim, para tentar, talvez, organizar o caos, assim. E até entender o que está fazendo, né? Porque eu acho que entender um pouco, a gente nunca entende tudo, mas entender um pouco e poder direcionar, isso não é um exercício que talvez tenha sido importante também para ti. Uhum. Sim. Já tentando ser mais direto assim no lance da metodologia,
eu dou o nome para os trabalhos quando eu encerro a série, né? Encerro, assim, quando eu encerro uma parte da série. Então, e isso me auxilia muito a ter essa linha cronológica, assim, dos trabalhos, né? Que eu acho isso muito importante, né? Eu, tipo, não necessariamente eu vou mostrar eles em linha cronológica numa exposição e tal, mas ter eles já nomeados, e eu sempre tento aí mais no grave nas linhas da abstração, assim, né? Eu sempre tento nomear como tipo 00, igual tem os graves que são tipo esse aqui, que aí é 3 grave 3 vezes 1, tem os graves sobre planta, graves sobre projeto de caixa de som. Então, isso me auxilia a ter ajudar o espectador também a ter tipo assim, o título do trabalho ser um pouco uma legenda também, para ele ter um direcionamento ali de interpretação, assim, né? Então, é isso, né? Porque é muita produção, então eu preciso de ter isso bem organizado, assim, né? Acho que muitas coisas que eu ainda não consegui veicular e circular com o meu trabalho é bem por isso, até, de ter muita produção para dar conta, né, de toda essa parte de registro, de escrever, de organizar as séries e tal. Então, eu estou sempre trabalhando nisso aí. Acho A que Lara perguntou aqui quantas horas você costuma levar para produzir essas obras. Tu falou que tu tem uma produção muito intensa, assim, né? Então, como é que é a tua rotina e quanto tempo tu leva, mais ou menos, ou varia? Então, eu vou falar por hoje em dia, assim, né? Porque antes era bem demorado ter chegado. Ah, então, desculpa, eu vou falar, vou falar um pouco antes. Porque esse lance de buscar fazer as linhas precisas, antes eu não usava régua, eu era bem, tipo, sistemático, assim, né? Então, demorava bastante para fazer, tipo, vamos pôr aí um trabalho no formato A2, eu demorava, sei lá, uma semana, 10 dias, sabe? Então, que eu tinha muito essa busca e muito, tipo, queria ser quase uma máquina ali, imprimindo todas as minhas características, né? Então, foi um processo de descoberta, assim, bem árduo para mim, mas bem, sei lá, eu via que ali estava o meu caminho, assim, né? Esse processo árduo de produção, de só usar pincel, de só usar bico de pena, não uso caneta e tal, né? Então, ele me auxiliou muito a ter esse encontro, assim, com a composição, com o arranjo do trabalho, sabe? E aí, sei lá, vamos pegar aí, como eu dei o exemplo do A2, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos, eu demoraria isso aí, uma semana, até 10 dias, mas aí hoje em dia um grave, por exemplo, que é o que está aqui, um A2 eu produzo em uns 2, 3 dias, assim. Por aí. Obrigada, Vidal. Josimar, eu fiquei interessado com esse negócio do culto ao caos e desse meio que contraste que a Letícia trouxe, né? Porque assim, tu organiza muito bem, no caso, tu tem muito bem catalogado as tuas obras e a tua produção, mas eu queria saber se esse momento em que tu diz que acontece esse culto ao caos é quando tu tá produzindo os desenhos, pintando as linhas, ou é um efeito mais posterior a essa produção? Ou então até mesmo anterior a ela? É mais anterior, assim, porque no processo que eu falo assim, né, que a pintura para mim ela é muito mais estar pensando na pintura, estar organizando a pintura na minha cabeça, estar sempre pensando nela, do que hoje em dia que eu consegui ter essa base técnica assim que eu queria chegar, né? Então, considero que, tipo assim, tá pensando na pintura é a parte mais importante no que eu vou executar ali.
Então, esse processo aí do caos, ele vem muito anteriormente. E aí, quando eu parto para a execução, eu já estou mais direcionado assim, para o que vai acontecer. E aí, principalmente no grave, né? E aí acontecem algumas quebras ali de movimento que eu incito elas para a composição ficar mais ter essa, para a composição trazer esse elemento também que não é só uma linha ali fluida, né? Ela tem quebras, ela tem sobreposições ali. E aí esse lance do caos, a última série, Variação de Unidade, ela já foi bem mais me puxando para esse lado, assim, né? Porque eu fazia estudos bem simples, assim, muito simples, e já partia para a tela, para o tecido, né? De uma maneira muito impulsiva, assim. Variação de Unidade é uma série que foi um descarrego, todas são, mas tipo, Variação de Unidade acho que foi um descarrego impulsivo, assim, muito forte. Então, ela representa muito esse caos aí, porque é isso, eu começo uma composição ali e geralmente, na variação de unidade, geralmente não está dentro do meu critério, assim, e depois de já ter passado horas ali pintando esses primeiros elementos. Então, aí tem todo esse caos de saber como eu vou sobrepor e, tipo, transformar esses elementos, assim, muito através da sobreposição, muito através dos cinzas, assim. Então, é um processo... Aproveita que tu está falando e mostra aí a variação de unidade. Só troca a aba para gente. Uhum. Demorou. Enquanto isso, só um instantinho antes da Júlia, que tu levantou a mão, né? Fizeram algumas perguntas aqui no chat. A Sophie, ela perguntou: é difícil achar inspiração / vontade para fazer as obras? Porque eu, por exemplo, desenho muito quando tenho um boom de energia. Pô, não, pra mim não, porque, na real, tipo assim, não sei se é muita inspiração, assim, não sei se é uma palavra que eu uso muito, mas eu uso mais demanda, né? Então, porque como eu tô sempre pesquisando, tentando aglutinar minhas referências, então eu tenho, tipo, muita demanda para produzir. Aí, e como tem todo esse lado que, infelizmente, eu ainda não consigo ficar só por conta de produzir, né? Tem todo esse lado aí de tentar fazer o trabalho circular, né? De estar, sei lá, de edital, de organizar, de fotografar, de registro, de site, de mandar trabalho para os outros, todo esse mecanismo aí que me consome muito. Então, eu tenho muita energia para quando eu posso produzir. Eu estou sempre pensando no momento que eu vou parar para produzir, assim, sabe? Então, isso para mim não é um conflito, assim. Porque aí, se eu tiver desgastado ali um pouco de uma série, que seja da parte da abstração, aí eu tenho muitas demandas que eu quero comunicar com a escrita, né? Então, eu acho que é isso, criando demandas e demandas bem organizadas, assim. Ter essa organização do trabalho, para mim, é muito importante. Porque aí nunca, não sei, mas é difícil faltar para mim, tipo, vontade, inspiração. Eu tô sempre com muita vontade de poder só produzir, só que aí eu tenho que ficar fazendo várias outras coisas, né? Então, que faz parte também do processo, né? Então tem que abraçar e tal. Júlia. Já pode falar? Acho que tinha outra pergunta, não? Desculpa, não vi. Tinha uma, acho que da Vitória. Ela Isso. perguntou: você tem uma rotina para estimular seu processo criativo? Mas eu acho que ele acabou respondendo, né? Um pouco, assim, acho que tem isso de ser... Não sei, né, Josimar, mas tem muito tesão, né? É isso, né? Tipo, muita vontade. Sim. O lance de rotina, de assim, que eu poderia... exercício, sim, né?
parece que tu tem essa coisa dos estudos. Acho bem legal essa palavra estudo, né? Como exercício também, assim, de não, de fazer algo por si mesmo, né? Algo que vale por si mesmo, que não necessariamente tu vai fazer para mostrar ou para... porque aquilo vale, tem valor, tá fazendo, né? Tá fazendo, tá pensando, assim, me parece. Sim, sim, total, sempre na busca, assim, né? É sempre uma busca e por isso que eu considero muito que, por mais que eu sempre finalize aí, coloque título nas obras e tal, mas eu tenho um lado, assim, que para mim é tudo um estudo ainda, sabe? Mesmo a obra estando finalizada e eu sei que ela tem um nível para ser apresentada, mas para mim é sempre, sei lá, vou fazer estudos, mesmo a obra finalizada, circulando, ela ainda é um estudo, é uma busca, né? Então é bem por Eu aí. acho legal esse estudo também, porque coloca em jogo aí algo, isso que eu falei de fazer por si mesmo, assim, mas a possibilidade também de se perder, de errar, de Claro, algo não dar em nada, assim, nada que eu quero dizer, porque, sei lá, se a gente pensar o estudo da forma, a gente está aqui num lugar, né, de estudo, na universidade, assim, e a gente, por exemplo, às vezes pega um livro para estudar, uma coisa para ler que a princípio não serve para nada, assim, mas é pelo prazer também de ler, pelo prazer de aprender, pelo prazer né, de ir para outros lugares, assim. E eu acho que quando a gente está num processo artístico também, assim, criativo, a gente fica também dando voltas ali, né, errando, testando, pelo prazer de fazer aquilo, assim. claro. Enfim. O erro, respondendo, complementando também lá o que alguém tinha perguntado aí de achar um caminho e tal, um estilo, errar é uma boa escola e errar bastante e não e errar, no meu caso, né, tipo, errar, mas não descartar, assim, errar e consertar. Eu tenho bem essa linha, assim, só complementando mesmo. E o que tinha perguntado de rotina aí é bem isso, a minha rotina que me recarrega, assim, né? É tipo toda essa minha experiência aí, essa minha vivência que eu tenho com skate, com a música. Então tá sempre pesquisando, tá sempre envolvido, assim, tá sempre pela cidade. Até, tipo assim, a cidade é um ponto muito importante, assim, de carga na minha obra, né? Na cidade, tanto pelo skate, tanto pela música, pela relação aí de ir para a loja, de viajar para caçar disco, de viajar para andar de skate. E aí, isso está bem na minha rotina, ou então bem na minha intenção de rotina, assim. E a Só própria complementando. comunicação urbana, né? Assim, os signos urbanos estão bem presentes, assim, no texto, a coisa da Sim, visualidade urbana, né? total, Júlia, total. Então, você falou da questão da rigidez, né, Letícia? E o lettering tem muito isso, né? não, eu falei rigor, rigor é diferente de rigidez. Na hora que eu falei, soou estranho, eu falei assim, não acho que foi essa palavra, mas enfim, tá na mesma linha, assim, podemos dizer. Mas o Grão Boy, posso chamar de Grão Boy? Eu te conheço como Grão Boy, assim, então. Claro. Porque, assim, o lettering é uma constante no seu trabalho, né? Tipo assim, começou com pichação, tá muito presente na cultura do skate, enfim, as tags, a questão da assinatura e tal. E tem um caráter muito gráfico, e essa linha muito dura, muito bem definida, perfeita, quase artificial, assim, acho que isso que talvez as pessoas achem que é design gráfico, que é digital e tal. Mas eu achei legal que, tipo, nessa última série, no Grave, você meio que levou o lettering para, tipo assim, outro lugar, sabe? Você, tipo, tirou da letra ou
somente da palavra em si e, tipo, começou a explorar aspectos, formas, elementos do lettering para explorar a forma, né? Tipo, isso é muito maneiro. E aí, eu queria te perguntar, porque, tipo assim, eu vejo muito nas imagens, tipo, um caráter meio, tipo, quase arquitetônico, meio que como, tipo, projetos urbanísticos, um estudo, tipo, de deslocamento e tal. E eu também vejo como se fosse também elementos do próprio andar de skate, assim, às vezes uns parecem corrimões, ou até, tipo assim, como se fosse, como que chama isso? É uma cartografia, assim, do percurso que se faz, Sim. tá? E aí, isso, você, tipo assim, eu acho que passa, né, que se passa por isso, e, tipo, no quesito dessa imagem que você cria, que é quase artificial, eu acho que seria legal você falar também, tipo, você falou que hoje em dia você chegou, tipo, numa técnica que você consegue atingir esse tipo de imagens. Aí, tipo, como que você faz? Tipo, com caneta, tipo, caneta posca, ou você usa, tipo, um pincel? Como você faz essas zonas planas, tipo, essa imagem que tá aí, tipo, preto, fundo preto? Você pintou ou você, tipo, aproveitou a superfície já preta e fez as intervenções? Esse tipo de coisa, assim, eu fiquei muito curiosa, porque é muito difícil atingir esse resultado. Sim. No caso dessa aqui é pintura sobre tela, né? Aí eu pinto o fundo de preto e tentando pegar o que você falou da técnica, assim, né? Aí eu não uso caneta já há muito tempo, desde, sei lá, nesses primeiros trabalhos aí que eu mostrei, eu já estava muito inclinado, porque eu achava um processo muito artificial, assim, para mim, usar caneta e muito cômodo, né? E aí foi quando eu descobri o bico de pena, já usava pincel já há muito tempo, mas aí o bico de pena me auxiliou muito, assim, né? A gente falou de causa agora, árduo é outra palavra que está sempre aí no meu vocabulário também, porque, tipo, o início com o bico de pena foi, tipo, nossa, foi muito árduo, assim. Mas ele foi o bico de pena que também me direcionou e ajudou a criar essa linha precisa, assim, que tem no meu trabalho, né? Aí, tipo, eu fiquei muito tempo, tipo assim, não aconselho ninguém fazer trabalho geométrico à mão livre com bico de pena, porque é muito árduo, mas repetindo aí, né? Foi isso que me direcionou, assim, né? Porque era aquele encontro ali com o papel, com o suporte e ter esse processo não automatizado, assim, né? Ter esse processo muito árduo, repetindo de novo, que me direcionou para esse tipo de, tanto do acabamento, tanto da espessura do traço, todos esses detalhes, mas também do que vai se tornar a composição, assim, né? Esse processo, tipo, eu não tenho muita propriedade, assim, para falar de performance e tal, mas ele é quase performático, assim, ter trabalhado linha reta por tanto tempo com bico de pena, sabe? Em papel, tipo, papel com muita gramatura e tal, que dificulta mais ainda. Então foi bem por aí, assim. Mas aí hoje em dia eu uso mais pincel mesmo, e igual nesse trabalho aí, é tudo com pincel e tal, e o fundo pinto de preto com pincel maior. Mas é bem por aí, assim. Qualquer outra coisa, é só falar E também. aí, você falou, tipo, não aconselho ninguém a fazer trabalho geométrico com bico de pena sem régua, sem, enfim, um suporte. Para esse tipo de trabalho com pincel, é a mão livre? Ou você usa alguma guia, assim, para auxiliar o movimento e ficar essa linha tão perfeita mesmo? Então, não.
Sobre tela, porque tem um atrito ali com a tela que eu consigo já, tipo, fazer com o pincel quase direto, assim. E depois eu vou só, tipo, vou tendo auxílio ali, às vezes coloco tipo, a régua só do lado, assim, para ver se está batendo, e aí os outros eu já consigo ir repetindo quase. Mas aí de pincel e sobre tela, a tela tem um atrito que é mais... que é menos árduo. Tipo, Ele é mais resistente um eu pouco tenho uma... também, não? Assim, tipo... Sim. Mais O traço não estável. expande muito. Uhum. O traço expande muito, então eu consigo ter mais fluidez, assim. Por aí, mais Bruno, alguma dúvida? acho que o Bruno tá com a mão levantada aqui. Ou eu queria dizer assim, que eu achei muito da hora acompanhar todo o processo assim, dos trabalhos desde 2008, assim, por os primeiros que mostrou até hoje, mas a pergunta que eu tenho para fazer é mais se tu tem dificuldade de saber quando tu terminou um trabalho, tipo, se é algo que tu concebe antes e quando tu terminou você sabe que acabou, ou se é algo que tu vai descobrindo e vendo se dá para ir mais ou se tu vai mexer. Eu acho que é mais nesse sentido assim que eu fiquei com dúvida. Não, não tem como conceber antes, assim. Principalmente nos da abstração, né? O trabalho acontece muito na execução ali. Então, eu tento assimilar muito, assim, com a música, né? Então, tipo assim, você escuta um som foda. Então, ali tem toda uma linha, né, de melodia, de arranjo, de composição e tal. Então, isso me auxilia muito a ver que, tipo assim, aquele trabalho ali, tipo, fazendo um paralelo bem direto, assim, tipo assim, aquele trabalho ali, ele é um som, sabe? Tipo, não... E eu pesquiso muita coisa de produção musical, assim, né, de estúdio, de processo. Então, no trabalho eu tenho muito esse... Só dá para ver durante o processo ali mesmo. Então, quando está finalizado, né? E aí, de adicionar elemento, de tentar tirar alguma coisa e tal, não tem como ser com um estudo já feito, assim, né? Igual eu estava falando que o trabalho ele tem muito esse lance da entrega ali quase performática, assim, para ver o que vai acontecer também, para ver para deixar essa briga acontecer, assim, e eu conseguir resolver ela. Então, a composição final é sempre um trabalho acontecendo, assim. Interessante dessa pergunta do Bruno também, assim, é só um comentário também para quem está presente, perguntando sobre os processos, curiosos com uma coisa do estilo, assim, é que em determinado momento tu falou assim, sei lá, isso dá para mostrar, né? É um pouco esse rigor também, né, de ver que tem algumas coisas que elas estão, digamos assim, finalizadas, mesmo que a gente veja tudo como um estudo, assim, mas que tem coisas que têm uma potência que outras não têm, tem uma força que outras não têm. E acho que isso é um exercício, né, para um artista também, assim, saber reconhecer dentro daquilo que produz o que tem força o suficiente ou aquilo que, porventura, ser, tá ali, mas ainda não tá pronto, digamos, ou não tem essa força, né? Claro, total. Vem muito, talvez até um nó do que eu falei anteriormente respondendo ele, né? Mas tem alguns trabalhos, como eu não tenho um fluxo ainda de exposição muito grande e tal, né? Tem trabalhos que, tipo, que às vezes, eu vou ver eles, sei lá, 1 ano, 2 anos depois. Então, aí, tipo, eu já consigo adicionar algum elemento ali, mas é muito cirúrgico, assim. Conseguir mexer em um trabalho produzido há anos atrás, porque aí tem toda uma carga
evolutiva, assim, né, do processo de pesquisa e de como o trabalho vai ganhando corpo e tal. Então, às vezes eu consigo fazer isso, assim, né, porque eu respondi antes de como o trabalho mas aí, às vezes, é isso. Tipo, ele vai ficar finalizado, às vezes eu tenho registro e tudo, mas aí eu vou montar ele daqui, sei lá quanto tempo, então já tem mais coisas acontecendo aí no meu universo, assim, na minha bagagem. Né? E aí, às vezes, dá para adicionar alguma sobreposição, quebrar algum movimento. É bem... Isso acontece também. Ah, maravilha. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ah, o Vinícius pergunta se o pincel daria mais uma fluidez ao seu trabalho, da questão caótica que tem, mas acho que tu falou antes, né, para a Júlia, da questão do pincel. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Eu tenho só mais uma. Não, eu tenho várias, mas eu não vou tomar o tempo. Uma pergunta que me interessa muito, assim, é como que tu vê, como tu entende, enfim, essa passagem de suportes, né? Então, tu fala, por exemplo, de uma exposição que tu fez no Rio, que tinha os originais, mas acho que tinha a publicação também. Aí eu aproveito aqui, que tu não mostrou, mas eu vou fazer a propaganda. Nessa exposição que tu montou aqui, né, da variação de umidade, tem as obras, né, as pinturas que estavam expostas e tem a publicação, né, Sim. que na verdade são umas partes, assim, eu queria entender um pouco como é que tu vê isso, assim, essa passagem da pintura, se é uma passagem direta, ou como é que se dá esse pensamento entre diferentes suportes, né? Porque uma coisa é a gente ver lá na exposição os quadros coexistindo, né, simultaneamente, um tipo de relação com um trabalho que é menos linear do que uma publicação que tem as páginas, a gente vira que, né, é mais narrativo, digamos assim, embora Sim. seja abstrato, e mesmo assim a montagem, né? Como é que tu pensa a montagem assim dessa apresentação e enfim, se tu puder falar um pouco sobre esse trânsito assim entre a pintura, a obra única, digamos, e a reprodução e a publicação, já que são dois elementos, duas frentes assim bem presentes, né? Sim. Uma das coisas que é muito presente aí no meu universo, né, são as publicações. Então, eu, tipo, nesse exemplo agora, né, da última exposição. Então, eu já queria, toda a série que eu finalizo ali, que eu concretizo uma parte e tal, eu estou sempre pensando em publicar alguma extensão do que é o trabalho único, né, do que é a pintura e tal. Então, essa relação, assim, de ter extensões, né, extensões também é uma palavra aí que é muito presente na, na minha produção. Então, tipo agora, aí tinha todos esses trabalhos únicos e tal, pinturas, mas eu já tinha pensado em como eles poderiam ter uma narrativa sendo um livro de artista, né? Então, eu penso muito em livros também, na execução da publicação, assim. Tipo, igual eu estava falando de demanda ali também, né? Eu tenho demandas extensas de coisas que eu quero publicar, assim. Eu tenho coisas prontas para imprimir, que eu nunca soltei e tal. Então, esse universo, para mim, é muito para ter essa nova maneira de interpretar o trabalho, assim, né? De não ser só de uma forma, principalmente no jeito da exposição tradicional, né? Porque é onde eu mais quero estar, né, nesse circuito, e com o meu trabalho circulando bastante e tal, mas, assim,
isso é todo um processo, né, que acredito que estou cada vez mais perto de estar nesse meio e tal. Mas aí, de nunca ficar preso a somente um suporte, assim, né? Porque acho que o trabalho tem que circular de maneiras diversas, assim, né? Então, essa multiplicidade aí dos suportes vem muito disso, porque eu venho de família pobre, não sei o que, eu quero que meu trabalho seja acessível, saca? Não quero que meu trabalho seja só que você tenha a oportunidade de ter ele só comprando um original, saca? Então, acho que tudo tem seus caminhos, assim, para acontecerem. Mas eu penso muito nessa acessibilidade do trabalho, assim, para pessoas que vêm de onde eu vim mesmo. Então, tem essa direção. E aí eu penso muito em publicação também para essa longevidade do trabalho, né? Eu acho que a publicação ela faz o trabalho circular e ter uma presença física mais ampla, assim. Ele é meio que um ponto de conexão aí para mim. Às vezes as pessoas conhecem meu trabalho por publicação e aí vai ver tem toda uma outra produção aí, né? Em pintura, bem mais direcionada, assim. Então, essa multiplicidade aí dos suportes é bem isso. É igual no Colapso aí que eu fiz a performance com as bandeiras. Então, eu quero muito que meu trabalho seja cada vez mais público também, que eu consiga fazer mais ações públicas, assim, né? Aí também tem o lance dos vídeos, né? Eu tenho, acho que se eu não me engano, eu tenho 5 ou 6 vídeos do meu trabalho. Então, é sempre não mostrar o trabalho só não depender só do espaço expositivo tradicional para mostrar, né? Tipo, poder ir para feira, poder passar em festival de cinema, tipo, circular aí de todas as formas, não só no meio mais tradicional aí, né? Acho que é por aí. Ah, é ótimo, porque eu acho que isso também explicita a dimensão política do trabalho, que muitas vezes, pelo menos é o que eu acho, assim, que percebo, né? Posso estar errada, mas que muitas vezes o trabalho político, assim, a relação entre arte e política ela é vista de uma maneira muito literal, assim, ou muito ilustrativa, né? No sentido de trazer temas, representações políticas e às vezes a questão da abstração ela parece é um formalismo, assim, mas a gente vê que é muito mais a operação que se faz, né? Tipo isso de poder fazer circular o trabalho, de outras pessoas acessarem, de sair do espaço privilegiado, nobre de apresentação, que são os espaços expositivos, de poder circular em outros espaços. Tudo isso é uma dimensão de uma posição política, né? E que às vezes não está assim tão aparente, tão aparente que eu quero dizer claro, assim, porque não tem ali uma representação, mas que está presente assim no trabalho. Então, era um pouco isso que eu queria frisar também, porque a publicação, a meu ver, tem bastante isso, né? Esse caráter de querer circular e estar presente em outros lugares, assim. E, claro, pela memória também, né, do trabalho, materializar ele de outras formas, assim. Claro. Só mais isso, porque enfim, é uma discussão que me interessa, da questão da representação, assim, né? Que eu acho que traz questões para a gente pensar. Mas, gente, eu acho que a gente poderia ir se encaminhando, se ninguém mais tem perguntas, assim, a gente já está extrapolando o nosso tempo. Eu quero te agradecer muito, Josimar, Godoy, pela presença. Acho que foi, assim, com certeza foi muito rico para todos nós aqui. Primeiro pela qualidade, assim, né, e força do teu trabalho,
e pelo trabalho árduo, que eu acho muito importante, é o processo árduo. Acho que, pelo contrário, eu vou discordar de ti, assim. Eu acho que o que a gente sai daqui também, pelo menos eu saio também com isso mais forte, tipo, não, trabalhar com bico de pena, mesmo que isso vire uma metáfora. Mas eu acho que esse dispêndio, esse trabalho árduo, ele é importante, né? Sim. Pelo menos para ti foi bem importante. Eu acho que é uma coisa que a gente aprende. Assim. Então, quero te agradecer muito pelo tempo, pela tua apresentação, pelas trocas, pela aprendizagem. Parabenizar pelo trabalho. Agradecer o pessoal que está aí com a gente também. E acho que é isso. Valeu. Assim. Acho que daria para a gente ficar conversando um tempão, mas acho que o tempo também a gente tem um limite aqui para o Meet e tal. Então, é isso. Obrigada, tá? Terão mais oportunidades aí. Com certeza. E tomara que presenciais e físicas também.